Olá, vestibulando, tudo bem? Meu nome é Átila Almada, sou professor de redação e outras vertentes da língua portuguesa, e você está aqui no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para descomplicar a nossa língua. Você assistiu comigo a 2 aulas anteriores em que eu falei sobre a polêmica na dissertação e expliquei a diferença entre um dado e um argumento. Ah, você não assistiu? Então, por favor, clique nos links fixados aqui embaixo, porque para entender o nosso assunto de hoje, você precisa ver esses 2 que eu acabei de comentar. Hoje nós vamos falar, já pressupondo que você saiba o que é um argumento, da diferença entre oposição relativa e oposição absoluta entre dados e ideias. Acompanhe-me. Bom, você já sabe que o argumento é um produto de uma análise de dados, certo? Certo. Ora, se eu analiso um dado, cada análise pode ser diferente da outra. Lembra que a gente conversou algumas aulas atrás que se eu tiver 100 mil candidatos prestando um vestibular com a mesma proposta de redação, a mesma coletânea e os mesmos dados, eu posso, no limite, ter 100 mil interpretações diferentes? Pois é, exatamente por isso que todo texto dissertativo é baseado em uma polêmica. Só esse pequeno momento para a gente relembrar. Bom, diante disso, os argumentos, se são polêmicos, geram ideias opostas. Porém, existem 2 tipos de oposição, e aí é o nosso assunto. Existe a oposição relativa, que gera uma convivência, e a oposição absoluta, que gera uma divergência. Vamos entender por quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Oposição relativa. Vou ler exatamente o que eu escrevi. Maneiras distintas de analisar um mesmo fato, sem que se tornem excludentes entre si. Ou seja, eu tenho uma polêmica gerada a partir do tema proposto, mas as maneiras de analisar esse tema não se contradizem a ponto de não poderem conviver uma com a outra. Elas podem conviver e muitas vezes, aliás, mais do que conviver, se complementam. Vamos imaginar que o nosso tema seja, por exemplo, evasão escolar. Ou seja, crianças e adolescentes que saem da escola antes de terminar os seus estudos. Eu posso analisar de várias maneiras. Eu posso falar da questão familiar, que é a questão de crianças e adolescentes que ou não têm os pais e precisam trabalhar na rua para se sustentarem, ou têm os pais, mas têm uma situação de desemprego, não tem um dos pais presentes, ou porque são forçadas a trabalhar mesmo tendo a casa e os pais, e aí eu tenho o trabalho infantil, ou saem da escola porque entraram no mundo do crime, ou porque entraram no mundo das drogas. Veja que eu tenho várias maneiras para pensar, por exemplo, nas causas da evasão escolar. Elas se excluem? Não necessariamente. Eu posso combinar, por exemplo, a ausência da família ao uso de entorpecentes. Portanto, embora diferentes, não se repelem, podem caminhar juntas. Um outro exemplo, também já toquei nesse tema aqui no canal, é o tema do Enem sobre saúde mental, maneiras de preservar a saúde mental. Existem N propostas que envolvem a questão médica, então eu posso falar da saúde mental do ponto de vista psiquiátrico, eu posso falar da saúde mental do ponto de vista terapêutico, e aí eu estou falando das questões da psicologia, e dentro da psicologia as várias correntes analisam a saúde mental de modo diferente. Eu posso falar da saúde mental de modo prático, dentro, por exemplo, de um ambiente de trabalho ou de um ambiente de ensino, e dentro de cada um desses pontos, falar da preservação da saúde mental. Preservar a saúde mental, por exemplo, no ambiente de trabalho, é diferente de preservar a saúde mental dentro da sua casa. Mas as duas se complementam, porque para que eu tenha, na soma, uma saúde mental ok, uma saúde mental em dia, eu tenho que preservá-la tanto no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, quanto no ambiente doméstico. Portanto, estes 2 temas, evasão escolar e saúde mental, são exemplos de oposições relativas. Eu tenho argumentos distintos, mas estes argumentos não se repelem. Beleza? E a oposição absoluta? Bom, a oposição absoluta é quando mais do que 2 maneiras distintas de pensar sobre o mesmo tema, eu tenho 2 maneiras excludentes, ou seja, se eu vou por um lado, eu automaticamente estou impedido de ir para o outro,
E mais do que isso, eu não tenho um caminho do meio, não pode ser mais ou menos. 2 exemplos bem simples aqui, a questão da posse de armas. Cuidado para não confundir posse e porte. Quando eu falo em posse de armas, eu estou falando da possibilidade de ter uma arma de fogo registrada no CPF de uma pessoa dentro da casa ou do lugar de trabalho dessa pessoa, mas essa arma não pode sair dali, isso é posse. E quando eu estou falando em porte, eu estou falando em portar, ou seja, de a pessoa poder transitar com essa arma. Quando eu falo em posse de armas, ter uma arma em lugar fixo, eu não tenho caminho do meio. Ou eu vou traçar argumentos favoráveis, ou eu vou traçar argumentos contrários. Não existe, eu sou mais ou menos a favor, sou a favor em um caso e contra em outro. A lei não trabalha com meios termos, então, ou se é a favor da posse de armas, ou se é contra. Mesma questão quando eu falo da legalização de substâncias psicotrópicas ou entorpecentes. Você já entendeu muito bem do que eu estou falando, eu não vou usar o termo mais popular, porque senão dá uma louca no YouTube e eu tomo um strike. Então vamos lá. A legalização das substâncias psicotrópicas, ela é alvo de debate social, mas mais uma vez, ou a sua posição é favorável, ou a sua posição é contrária. Só uma dica aqui do tio Átila, não se esqueça de que se você for favorável, por favor, não use a Holanda como exemplo de legalização. O contexto social lá é muito diferente, é um país muito menor, a fiscalização é muito mais efetiva e a lei é mais rígida. Considere o contexto brasileiro, não compare com ideais quando nós estamos muito longe deles, ok? Dica dada, é isso aí, legalização de substâncias psicotrópicas, ou você é a favor, ou você é contra. Não dá para ser mais ou menos a favor, até porque aí você vai falar, mas e no uso medicinal? Isso já existe. Quando você fala do uso medicinal de algumas substâncias, como por exemplo o extrato de canabidiol, já existe a possibilidade de importá-lo e aí você tem ali um trâmite para fazer, mas não é uma coisa nova, é uma coisa que já acontece aqui na sociedade. Quando eu falo em legalização, eu estou falando em liberar geral, ou a favor ou contra. Portanto, aqui nós temos as oposições absolutas, sim ou não, a favor ou contra. Não existe o mais ou menos. Tranquilo? Espero que isso tenha ficado muito claro para você, mas, mesmo estando claro, vamos resumir. Oposição relativa, convivência de diferentes análises, oposição absoluta, pontos de vista diametralmente opostos. Acompanhe nossos conteúdos. Por favor, curta o vídeo, ajude a gente para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo como relevante. Deixe seu comentário, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Se já é inscrito, ative as notificações, verifique se está tudo certo. E caso tenha alguma dúvida mais específica, nosso e-mail é o almada.consultoria, não se esqueça do ponto aí no meio, almada.consultoria@gmail.com. A gente se encontra já já falando mais sobre língua portuguesa. Grande abraço!